No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um passo a passo para você fazer um bolo delicioso aí na sua casa. Um bolo prático, rapidinho e que realmente fica com resultado maravilhoso. E esse bolo tem muita gente que tem uma memória afetiva com ele. Alguns lembram da casa da avó, outros da casa da mãe, mas enfim, é um bolo que dificilmente alguém não goste dele. E inclusive, ele é o bolo preferido de muita gente. E a gente está falando do bolo de cenoura. O que é que eu percebi? Que vocês precisam ter alguns cuidados, porque existem dois erros muito comuns que podem fazer o seu bolo solar ou até ficar sem o sabor que a gente espera. Então, existe uma sequência que eu gosto de seguir para garantir que o nosso bolo não fique solado, ele cresça, fique macio e que a gente consiga usufruir de todo o sabor e aroma que a cenoura vai trazer para nossa receita. Então, assim, existem duas coisas que podem fazer o seu bolo solar. Uma delas é o pedaço da cenoura remanescente na sua massa. Então, se você não triturar bem essa cenoura, se você deixar pedaços um pouquinho grandes, você pode fazer o seu bolo solar. Então é importante que a gente obedeça a sequência que a gente vai passar aqui pra vocês, pra garantir que vocês consigam triturar bem essa cenoura pra evitar que o bolo sole. E uma outra dica é o seguinte, em relação ao forno. A gente bem sabe do quanto que é importante pré-aquecer o forno antes de assar as nossas massas. Mas, nesse caso especial do bolo de cenoura, esse pré-aquecimento do forno se torna ainda mais especial. Por quê? Pensa comigo, um bolo feito à base de biomassa de banana verde, por si só, já é um bolo mais pesado. Quando a gente coloca cenoura, e vocês vão ver que a gente trabalha com uma quantidade razoável de cenoura, essa cenoura vai liberar líquido dentro da nossa massa. Então essa massa vai se tornar ainda mais pesada. E isso dificulta, de certa forma, o desenvolvimento, a função do fermento dentro da nossa receita. Então a gente vai fazer tudo que cabe a nós para garantir que esse fermento consiga se desenvolver da melhor maneira, levando em consideração que a massa tá bem pesada. Então é realmente muito importante que no bolo de cenoura, nesse caso, vocês pré-aqueçam o forno, coloquem lá o forno depois de ter pré-aquecido esse forno por cerca de 15, 20 minutinhos a 180 graus, ou seja, já vai estar uma temperatura quente lá dentro. Vocês colocam esse bolo e não abram esse forno em hipótese alguma por pelo menos 20 minutos, que é o tempo suficiente para que esse fermento comece a agir, já alcance uma estabilidade maior dentro da massa e aí sim você pode abrir, porque eu sei que tem gente que tem um forninho que não tem luz e precisa abrir, ou curiosos ou ansiosos como eu, que querem logo ver como que esse bolo tá ficando. Aguardem esses 20 minutinhos, porque se vocês não aguardarem, isso pode comprometer o resultado final da receita de vocês. Então vamos lá colocar a mão na massa e dar sequência para que eu consiga passar para vocês a ordem desses ingredientes e quais ingredientes que a gente vai colocar nesse bolo que não é o tradicional. A gente vai usar ovo, cenoura, claro, biomassa de banana verde na consistência de creme, açúcar demerara, mas você também pode trabalhar com o açúcar mascavo ou adoçante, como você quiser. Vamos associar a nossa biomassa à farinha de arroz. Aqui eu trouxe um pouquinho de cúrcuma, caso você queira que esse bolo fique ainda um pouquinho mais laranja, é opcional. Vamos colocar leite de coco bem concentrado, fermento e aqui também é um chocolate meio amargo que eu trouxe pra vocês como opção. Eu vou mostrar pra vocês duas maneiras de a gente fazer o nosso bolo de cenoura. Uma que é tipo recheando ele com chocolate e outra sem recheio algum, vocês vão escolher a que vocês quiserem. Tá? Então vamos lá, colocar a mão na massa, vou colocar os nossos ovos aqui para bater por cerca de 3 minutinhos, é uma receita de liquidificador. E agora nós vamos colocar o nosso açúcar demerara. Se vocês quiserem uma massa, garantir que essa massa fique bem fofinha, eu aconselho vocês a peneirar esses ingredientes, tanto a farinha de arroz quanto o açúcar demerara. E aqui eu quero dar outra dica pra vocês. O açúcar demerara, pra quem já teve a oportunidade de ver, de sentir, ele realmente é um pouquinho mais grosso que o açúcar cristal, por exemplo. Então você pode triturar esse açúcar demerara antes de acrescentar ele à sua receita, pra garantir que a sua massa fique mais fofinha. Então aqui a gente já colocou o ovo, bati por 3 minutinhos. Agora eu vou colocar o açúcar e deixar esse açúcar bater por mais 2 minutos. E agora
Normalmente, quando a gente faz bolo à base de biomassa, nesse momento, depois de a gente ter batido o ovo e o açúcar, a gente já entra com a biomassa. Mas aqui temos um pulo do gato. A gente já coloca a nossa cenoura. Porque quanto mais ingrediente eu tiver dentro do meu liquidificador, mais difícil vai ser de eu triturar essa cenoura. Então eu realmente só faço a base do nosso bolo, que é de ovo e açúcar, e já acrescento a cenoura para garantir que a gente vai conseguir triturar bem ela, para evitar que a gente sole o nosso bolo e também para garantir que ela vá soltando todo o aroma e sabor que ela tem, para já ir harmonizando com toda a massa que já tem aqui dentro e com os próximos ingredientes que a gente ainda vai colocar. Então eu não coloco tudo de uma vez, eu vou colocando rodelinhas, batendo. Quando ela já estiver bem batida, eu acrescento as outras. Eu coloco as rodelinhas e vou acionando a função pulsar do liquidificador. Gente, outra coisa, eu uso a cenoura crua e com casca. Eu higienizo bem essa cenoura, depois eu corto em rodelas e faço o meu bolo dessa maneira. Eu gosto mais do resultado desse bolo feito realmente com a cenoura crua. Eu já testei com a cenoura cozida e eu não gostei tanto do resultado. Aí agora a gente vem com a nossa biomassa de banana verde em consistência de creme, tá bom? Essa consistência de creme, eu falo tudo sobre ela em outros vídeos no nosso canal do YouTube, como que a gente faz para obter essa biomassa em consistência de creme, para quem ainda não sabe, é só ir lá no nosso canal. E aí eu vou acrescentar todos os bolos que a gente faz são com a biomassa em consistência de creme. Isso é extremamente importante para a textura e para o resultado final da nossa receita. E agora nós já batemos quase todos os líquidos. Vou colocar o nosso leite de coco. E aí você tem duas opções a partir daqui. Você pode colocar a sua farinha aqui mesmo no liquidificador, ou você pode pegar numa outra vasilha maior e fazer essa mistura de forma manual. A farinha com essa massa líquida aqui que vai sair do nosso liquidificador. Em relação ao leite de coco, ele é opcional, mas eu acho que ele traz suavidade para nossa receita e eu acho que fica um gosto melhor. Então, depois que eu testei com leite de coco, eu só faço com leite de coco. E agora, eu vou tirar daqui, vou colocar a nossa farinha e vou misturar. Gente, agora, antes de eu colocar a farinha, você tem a opção de acrescentar um pouquinho de cúrcuma para deixar essa sua coloração ainda mais intensa, para trazer também um pouquinho mais de funcionalidade para nossa receita. A gente sabe dos superpoderes aí da cúrcuma, um deles é ser anti-inflamatório. Então eu gosto de colocar cúrcuma em tudo que eu posso. Só um tiquinho. E aí a gente já mistura com a espátula mesmo. E agora vamos colocar a nossa farinha. E misturar. Você pode misturar com uma espátula ou com um fouet. Agora que eu misturei bem, já ajudei o meu liquidificador. Eu vou levar novamente, só porque ainda tem umas bolinhas de farinha de arroz, para que essa massa fique bem lisinha. Dá 3 pulsadinhas e tá pronto. Pronto. E agora, de fato, eu não posso mais contar com meu amigo aqui, agora é só comigo. Vou colocar uma colher de sopa de fermento. Misturar de forma delicada agora. Samanta, eu quero sujar pouca louça. Então faz tudo dentro do liquidificador. Samanta, eu tô com disposição para lavar uma vasilha a mais. Então eu te aconselho a fazer essa mistura com a farinha fora do liquidificador e a do fermento também. Gente, vou provar aqui essa massa. Eu digo para as minhas alunas, experimentem a massa
crua. Se a massa crua estiver gostosa, tudo indica que seu bolo vai dar certo. Agora, se a massa crua ela já tiver mais ou menos, aí a gente começa a ficar preocupada, tá bom? Mas a nossa tá ótima. E agora, essa receita aqui, ela vai dar 2 bolos médios, com cerca de 550 gramas cada um, ou um bolo grande. Então vocês escolhem, se quiserem fazer um bolo mini também, cada um com cerca de 220, 250 gramas, vocês que sabem. Então olha só como que tá a nossa massa. Esse aqui vai ser o nosso bolo normal, sem recheio. E esse aqui vai ser o nosso bolo com recheio. Então eu tô colocando uma camada de cenoura. E agora eu vou colocar o nosso chocolate meio amargo aqui no meio. Isso é uma sem vergonhice, né? Porque cenoura e chocolate tem tudo a ver. Tanto que a calda que eu coloco nesse bolo é uma calda de brigadeiro de biomassa, que eu acho que o bolo de cenoura ele pede uma calda de brigadeiro mesmo. Você coloca a quantidade que você quiser. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado para não colocar tanto a ponto de deixar essa massa ainda mais pesada do que ela já é. Então, colocamos o nosso chocolate e agora vamos complementar com mais uma camada de cenoura, para que quando a gente corte esse bolo, a gente tenha a agradável surpresa de encontrar chocolate. E aí, o nosso forno já está pré-aquecendo desde que a gente começou a fazer a receitinha, então já tem 15 minutinhos aí, mais ou menos. E agora eu vou levar para o forno para assar por cerca de 40 minutos e volto para mostrar o resultado dos dois aqui para vocês. Gente, então depois de 40 minutinhos os nossos 2 bolos ficaram prontos. Eles levaram o mesmo tempo dentro do forno, apesar de um ter chocolate e o outro não. E agora eu vou desenformar aqui ele junto com vocês, mas o cheirinho já tá incrível, eu já toquei aqui na massa e tá super fofinho, mas eu vou cortar e mostrar essa fofura pra vocês, tá bom? Então aqui vamos desenformar um. Olha só, já dá pra ver o tanto que tá fofinho, né? E aqui a gente vai desenformar o outro. Aqui ficaram os pedacinhos de chocolate, eles pesaram e foram para a parte de baixo do bolo. Então agora que a gente virou, a gente consegue dar de cara com eles. E a gente vai cortar esse de chocolate, que eu acho que tá todo mundo mais curiosa para ver. E a gente vai provar aí pertinho de vocês. Já posso ir? Estão preparados para esse momento? Olha só. Sério. Olha isso. Gente, vocês estão conseguindo ver a fofura? Olha só. Tá dando pra ver a fofura? Agora eu vou jogar um brigadeirinho de biomassa aqui. Peraí. Eu não vou nem melar a beiradinha ali pra vocês poderem ver a fofura. Vou colocar só aqui em cima. E agora eu vou aí pertinho. Gente, olha só. Olha a fofura. Não tem bolo solado aqui não. Vocês estão vendo isso? Que coisa linda. Aqui o nosso bolinho de cenoura e aqui o chocolate meio derretido. Senhor. E agora a gente vai cortar ele junto aqui, ó. Olha só. Olha isso. Eu vou comer, tá? Peraí. Eu tô sem palavras. Senhor. Vocês estão vendo isso aqui? Gente, incrível. Falei e provei pra vocês o quanto que ele fica fofinho, né?
Então só pra gente encerrar aqui umas dicas pra você que vai finalizar esse vídeo e já vai correr pra sua cozinha. Atenção à sequência dos ingredientes. Recapitulando. Número 1, ovo, açúcar, cenoura, biomassa, farinha de arroz, leite de coco, fermento e, se você quiser, uma pitadinha de cúrcuma, tá bom? Não vão esquecer dessa sequência, ela é extremamente importante pro nosso resultado final. Número 2, pré-aquecer o forno. Não pode deixar de pré-aquecer o forno. E número 3, depois que colocar no forno pré-aquecido, não abre o forno antes de 20 minutinhos, tá bom? Senão você vai atrapalhar esse processo do fermento dentro da massa do bolo. E a gente não quer um bolo solado. Então, muita atenção nesses 3 pontos que eu acabei de falar pra vocês. Número 4, trabalhar com a biomassa em consistência de creme pra gente conseguir essa consistência também que a gente acabou de mostrar pra vocês. E, seguindo essa sequência, esse passo a passo que a gente acabou de compartilhar, eu tenho certeza que vocês vão fazer um bolo de cenoura de sucesso, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.